Pessoal, eu estou aqui de volta para a gente continuar com o nosso bate-papo sobre astrologia e finanças pessoais, né? E nós vamos começar agora a falar sobre os posicionamentos dos planetas nas casas, né? No primeiro vídeo, nós conversamos sobre quais são as casas importantes numa análise de finanças, né? Quais são os planetas também, o porquê que elas são importantes, e agora a gente entra um pouquinho mais a fundo nessa análise. Mas sempre considerando, pessoal, assim, que aqui eu vou falar sobre o posicionamento dos planetas nas casas, mas em cada mapa, em cada um de vocês vai ter um signo nessa casa, tem os aspectos que esses planetas vão formar, e isso é uma questão mais individual, é olhando o mapa natal mesmo para a gente saber. O que esse vídeo vai levar para vocês são algumas informações que podem ser chaves importantes aí para trazer a consciência sobre as questões que podem estar sendo desafiadoras, né, ou gerando os desafios na sua vida financeira, dificultando e também quais são as possibilidades, né, os potenciais que vocês têm aí, ok? Bom, então a gente vai começar conversando sobre a casa 2. No primeiro vídeo a gente falou que ela é a primeira casa sucedente, né, na astrologia moderna, ela tem uma associação com o signo de Touro e, consequentemente, com o planeta Vênus, que rege Touro. Mas na astrologia antiga, a casa 2 ela tinha a regência de Júpiter, porque na astrologia caldaica, por exemplo, né, a regência das casas, ela não estava relacionada com os signos, mas com a velocidade dos planetas, começando do mais lento para o mais rápido. Então, na astrologia antiga, a gente analisava até Saturno, né? Os dois luminares, mais os 5 planetas. Então, a gente tem a regência da primeira casa como Saturno, da segunda casa como Júpiter. Para mim, tanto Júpiter quanto Vênus tem todo sentido aqui na casa 2, porque os dois expressam a questão da abundância, dos valores, da prosperidade, né? Júpiter como relação ao ser o grande benéfico e Vênus o pequeno benéfico. Então, são os dois melhores planetas que existem numa análise e eles estão muito associados com essa questão dos valores, que é um assunto da casa 2. Aqui na 2 a gente vai perceber os posicionamentos dos planetas como a questão, assim, indicando, né, como é o nosso potencial para gerar os recursos, né, e como a gente lida com essa questão do valor também, né? Lembre-se também que a questão da autovalorização, da autoestima, também está ligada à casa 2, tá? Começando com o posicionamento do Sol na 2, se vocês lembrarem em alguns vídeos anteriores, eu já falei para vocês que o Sol, ele na astrologia kármica, ele representa a missão da alma, né? Uma coisa importante, algo importante, qual o caminho que a alma deve seguir. Porque ele representa a área da vida onde a gente precisa de sucesso, onde a nossa alma, né, precisa ser reconhecida e encontrar o sucesso. E essa questão do sucesso, ela é interessante porque muitas vezes o sucesso para cada um de nós individualmente não tem propriamente relação com o sucesso que a sociedade cria, né? Espera, enfim, com esse conceito geral, né? Essa abordagem geral de sucesso. Então, muitas vezes, na casa 2, o Sol posicionado ali, ele não quer dizer que a pessoa tenha que ser rica, mas que ela tenha que encontrar uma estabilidade financeira, ou que ela consiga gerar recursos suficientes ou administrar os recursos financeiros que ela tem de uma forma que nunca falte, mas que ela consiga, ela internamente, se sentir feliz, em sentir que encontrou o sucesso. Não necessariamente o Sol na 2 está indicando que a pessoa veio ser rica na vida, que ela veio para ser uma milionária, nada disso, tá? É mais uma sensação interna. O Sol ele expressa mesmo essa questão da satisfação interna, do sucesso interno, tá? Então é para aquilo que a pessoa em si, no seu interior, considera como sucesso. De qualquer forma, essa área financeira ela vai tomar parte, assim, na atenção de muita atenção da vida da pessoa, né? Ela tende a colocar muita atenção nesse ponto, por quê? Porque ela tem muita necessidade do sucesso. Então, ela vai colocar energia suficiente aí para fazer a vida financeira dela girar, né, de uma forma estável. Vai buscar sempre gerar recursos, e para essa pessoa ficar sem dinheiro é muito difícil mesmo, né? Porque ela tem uma necessidade de ter o sucesso. Então, ela precisa sempre ter recursos para administrar, ela precisa sempre gerar dinheiro, enfim, para conseguir administrar a vida financeira dela. Então, o Sol posicionado na 12 já indica que a pessoa realmente nasceu para buscar o sucesso financeiro. E lembrando que sucesso depende do ponto de vista de cada um, de cultura, enfim, depende de uma série de fatores. Não necessariamente está ligado com riqueza, tá? Agora, a Lua, posicionada na casa 2.
A Lua, ela tem uma questão do emocional, ela rege todas as questões do emocional. Então, quando ela está voltada para a casa 2, ela tem mais uma ligação com a questão da autoestima, da valorização de si mesmo, como uma ferramenta, né, como algo principal para se chegar a obter os recursos financeiros externos, né, do que propriamente a habilidade de gerenciar os recursos. Até porque, assim, a Lua tem as 4 fases, ela não é muito estável. Então, quando se tem essa questão dos recursos, o gerenciamento aí dos recursos financeiros, com a Lua posicionada na casa 2 pode ser um pouco desafiador, porque até a pessoa pode passar por momentos onde ela consegue gerenciar melhor, em outros momentos falta um pouquinho, a mudança de fase, o humor da pessoa, toda a questão emocional dela acaba interferindo diretamente na vida financeira, né? E essa é uma das questões. Agora, como Lua rege o signo de Câncer e tem toda aquela relação com família, também a gente pode associar a Lua posicionada na casa 2 como um respaldo financeiro familiar, né, ou uma dependência financeira familiar. Os aspectos que a Lua vai formar no mapa, eles vão indicar qual é o tipo de ligação, né, que existe entre família e recursos financeiros da pessoa. Pode ser, se a Lua fizer algum aspecto com o regente da casa 4, pode realmente indicar aí uma questão, às vezes, da dependência financeira da família, ou às vezes até a pessoa trabalha em uma organização familiar, né, da própria família, e os recursos dela venham dessa empresa, desse trabalho que está ligado com a família. É uma das possibilidades também, né? A Lua, por essa questão do envolvimento emocional, também pode gerar aí, vamos dizer, alguns gastos financeiros que tenham como motivação a carência emocional, algumas dificuldades, algumas instabilidades emocionais. Então, pode até buscar assim suprir as necessidades emocionais com compras, tá? Essa é uma das questões também. E por tudo que a Lua rege aí com o lado familiar, doméstico, casa, imóveis, pode indicar também aqui que os recursos financeiros venham de bens familiares, de imóveis familiares, por exemplo, né? Até do gerenciamento dos bens da família acaba gerando o recurso financeiro, tá? Então, essa também é uma das possibilidades aqui com a Lua na casa 2. Com o Mercúrio na casa 2. O Mercúrio, ele é o mensageiro dos deuses, né? Ele rege, inclusive, o comércio, né? O caduceu de Mercúrio, ele é um dos símbolos do comércio, de outras profissões também, mas do comércio que é importante aqui para nós na casa 2. Então, quando se tem o Mercúrio na casa 2, de forma geral, existe uma habilidade forte para a negociação, para o comércio, a habilidade para buscar recursos por formas diversas, né? O Mercúrio é versátil, rege o signo de Gêmeos, né? Então, a gente percebe que quem tem Mercúrio na 2, geralmente não fica muito parada diante das faltas, a pessoa tende a abrir o leque aí para buscar os recursos financeiros. Então, ela pode ter um trabalho fixo mesmo, remunerado, e ter outras atividades paralelas que gerem recursos financeiros para ela, tá? Essa é uma das possibilidades. Depende também dos aspectos que o Mercúrio vai formar, tá? O Mercúrio mais desafiado, ele significa que a pessoa tem o potencial em si, mas que ela precisa superar algumas dificuldades, aí dependendo dos planetas que formam os aspectos desafiadores com Mercúrio, né? Então, a gente percebe assim que mesmo no desafio, o potencial está dentro da pessoa. Ela é uma questão de superar algumas dificuldades para trazer isso à tona e começar a trabalhar com a energia do Mercúrio a seu favor. Então, até para negociar compras, investimentos de valores maiores, né? Então ela tem essa habilidade. Então é muito bom para compras, para investimentos, para gerenciar, para movimentar os recursos financeiros também, né? Quem tem o Mercúrio na 2 compra e vende, tá? Não guarda, pode não guardar muito dinheiro, depende dos outros pontos do mapa, né? Mas a vida financeira está sempre em movimento, né? A pessoa tanto compra os bens, adquire bens, como ela também gera recursos, sempre há uma movimentação na vida financeira da pessoa. Essa é uma das facilidades. No desafio, como eu disse para vocês, é uma questão de se trabalhar aí, às vezes, alguma insegurança mesmo, para trazer essa energia à tona e começar a movimentar, né? Se quem tem o Mercúrio na 2 não está percebendo movimentação na tua vida, tem algo aí
que está afligindo esse Mercúrio e está trazendo algumas dificuldades para você trabalhar essa energia. Então, é um ponto para se observar bem o mapa e extrair as informações e começar a movimentar, né? Bom, Vênus, posicionado na casa 2. Vênus é regente da casa 2 na astrologia moderna, né? Como eu falei para vocês. Então, como tem toda a ligação com a questão dos valores e qualidade, prazeres da vida, quem tem Vênus na 2 geralmente se liga a bens de alto valor, vai prezar mais pela qualidade do que pela quantidade. E também é uma pessoa que busca ter recursos financeiros. Quem tem Vênus na 2 provavelmente não fica parado, estagnado diante dos momentos de dificuldade financeira. Ela vai em busca mesmo. Por quê? Porque ela tem essa necessidade do dinheiro para se sentir valorizada, tá? Tem outras questões de Vênus na 2 também que mostram a questão, a graduação, vamos dizer aí, da autoestima. Se a Vênus forma aspectos favoráveis, talvez a autoestima da pessoa seja boa e ela até consiga gerenciar a vida financeira de uma forma mais tranquila, harmoniosa. Agora, com Vênus em aspecto desafiador, pode existir aí algumas inseguranças que começam aí com a questão da desvalorização de si mesmo. Por exemplo, Vênus em quadratura com Mercúrio, desculpa, em quadratura com Saturno, não afeta só a questão do amor, como a gente viu na série anterior, mas também a questão financeira, porque esse é um dos aspectos que mostra muita desvalorização, medo de errar, dificuldade em manter estabilidade dos recursos que ganha mesmo. Então, existe aí um bloqueio, né, para se trabalhar com relação à autoestima, para depois começar a gerar os recursos externamente, ou seja, trabalha a sua autovalorização para começar a ter essa resposta do mundo, tá? Então, é um tipo de energia que se tem que trabalhar aí em termos de comportamento bem intensamente. O Vênus favorável em aspectos favoráveis, exaltada ou no domicílio, é muito boa aqui. Apesar de quando ela está exaltada, ela está em peixes, existe muita questão sentimental envolvendo aqui a questão das finanças. Mas como a casa 2 tem toda essa habilidade, essa questão dos valores financeiros, alguma coisa ela consegue trabalhar aí para buscar recursos, para extrair recursos do mundo exterior e conseguir equilibrar aqui. Depende dos aspectos que essa Vênus exaltada vai formar aí no mapa, tá? Quando a gente tem Marte posicionado na 2, eu falei para vocês que Marte é um dos planetas que eu considero bastante aqui na análise financeira. Por quê? Porque Marte é um impulso da ação, ele mostra mesmo a atitude, a iniciativa da pessoa. Então, quando a gente tem Marte na 2, a gente já começa a perceber que muita da energia, né, da pessoa, muito mesmo da energia, da iniciativa, da força de vontade dela, vem da necessidade de manter um equilíbrio financeiro, vem da necessidade de gerar recursos financeiros. Então, é uma área da vida em que ela tende a colocar muita atenção, assim como o Sol, só que o Sol ainda não tem, ele tem essa necessidade do brilho e a gente precisa olhar o Marte, né? Se tiver Sol em Marte na 2, então a pessoa é altamente motivada para buscar recursos financeiros, ela é altamente motivada para gerar recursos financeiros, para gerar riqueza, para gerar dinheiro mesmo, né? Ela vai colocar muita atenção aqui na área financeira, porque é uma área importante da vida dela. Conseguir manter estabilidade financeira, conseguir gerar recursos financeiros é muito importante. Dependendo dos aspectos que Marte na 2 forma e também do signo em que está posicionado, a gente consegue perceber se essa energia ela é mais direcionada ou não, ou se existe alguma dificuldade. Por exemplo, Marte é o impulso da ação, mas se a gente tiver um Marte em peixes na casa 2, em aspecto desafiador com Netuno, pode existir aí uma falta de objetividade, dificuldade. Na verdade, assim, existe muita vontade de gerar os recursos financeiros, muita vontade de manter a prosperidade, de gerar prosperidade, mas também pode existir muita dificuldade em saber o que fazer, porque o Netuno ele tira toda a atenção do Marte, né? Então o Marte é a ação e a atitude, ele sai fazendo, mas o Netuno desvia ali do foco, né? Então ele muda constantemente o seu interesse e aí acaba dispersando a energia e nunca consegue, dificilmente. Isso não é uma coisa impossível, não quer dizer que quem tem esses aspectos
desafiadores que eu estou falando aqui no vídeo, não vai conseguir gerar prosperidade financeira. Como eu disse para vocês, são desafios e que necessitam de uma atitude para transformar essa energia. Então, quem tem desafios tem que colocar a mão na massa e resolver. Um desafio de Marte com Netuno requer o quê? Planejamento, requer uma mente focada, vai ter que utilizar de muitos recursos, instrumentos do mundo moderno, vamos dizer, para conseguir ter atenção, gerar foco, não sair do foco mesmo, é um exercício importante, e é a vigilância dos sentidos o tempo todo, tá? Bom, quando a gente tem Júpiter posicionado na casa 2, então, perfeito, né? Quem tem Júpiter na 2 vai ser rico. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Lembre-se, sempre o que eu falei para o Sol vale para o Júpiter aqui também. A questão da abundância e a questão do sucesso, a questão de riqueza, ela tem muito a ver com o estilo de vida da pessoa, com a criação, com o ambiente, com o momento em que ela nasceu, enfim, né, a época em que ela nasceu. Tudo isso é uma coisa, é moldável, né? Então, não dá para a gente falar que quem tem Júpiter na 2 vai ser rico, só porque Júpiter representa abundância, riqueza, prosperidade. Pode ser que quem tem a Júpiter na 2 vai querer, vai dar muita importância mesmo para a questão do dinheiro e vai querer buscar a riqueza. O que é a riqueza? Vai depender muito do estilo de vida dessa pessoa, do que ela considera como riqueza. E também, assim, astrologicamente falando, dos aspectos que esse Júpiter vai formar no mapa, porque mesmo o Júpiter na 2 pode formar quadraturas de oposições com muitos outros planetas, que por um lado pode indicar às vezes desperdício dos recursos que a pessoa gera, e por outro lado pode até indicar alguns bloqueios e dificuldades que ela tem de encontrar ao longo da vida para chegar nesse nível de prosperidade. Então, sempre existe algo para se trabalhar em qualquer ponto, não só no financeiro, tá, gente? Sempre existe alguma coisa para se trabalhar no mapa, por quê? Porque nós não somos seres acabados, né? Todos nós que estamos aqui encarnados nessa vida, nesse mundo terreno, temos os nossos desafios para superar, temos as nossas coisas para resolver. Então, aqui não é diferente, não é porque o Júpiter está aqui na 2 que a pessoa será milionária, bilionária, né? Não quer dizer isso, quer dizer que ela tem um potencial para gerar uma abundância, prosperidade, e que a gente vai olhar aí os aspectos para conseguir identificar como funciona. O Júpiter, por ser o grande benéfico e por ser um planeta que tudo que toca expande, ao mesmo tempo que ele expande, pode expandir os ganhos, ele pode expandir os gastos, tá? Vou dar um exemplo para vocês de aspectos. O Júpiter, por exemplo, em oposição a Marte, né? Pode indicar, às vezes, uma falta de limites aí com os gastos da pessoa, né? Então, ela pode gerar muitos recursos, ela pode ter um bom salário, ela pode ter bons rendimentos, né, na vida dela, mas ela acaba desperdiçando tudo que ela ganha, ou seja, não tem uma base para estabilizar. Júpiter, por essa habilidade de expandir, dependendo do signo onde está, pode mostrar dos aspectos que forma, pode indicar uma dificuldade para estabilizar. Então, é uma questão para se trabalhar aí em termos comportamentais, tá? Quando se tem o Saturno posicionado na casa 2, o que indica? Bom, a gente falou no primeiro vídeo que o Saturno era a pobreza, a restrição, a limitação, mas quando o Saturno está posicionado na 2, e dependendo do signo onde ele está, por exemplo, se ele estiver em um signo de terra, a gente já pode perceber que existe um foco para planejamento, existe um foco para reter os recursos financeiros, ou seja, a pessoa tem uma boa habilidade de poupar, né, de investir, ela tem uma habilidade de manter o que ela ganha. Agora, um Saturno desafiado na casa 2 pode indicar também até a mesquinhez, se for muito extremo, né, pode indicar a mesquinhez. Pode. O Saturno em Peixes, por exemplo, na casa 2. Saturno em Peixes tem um lado muito do sacrifício, né? Do eu preciso negar algo a mim mesmo para me sentir grandioso, ou seja, para me oferecer em sacrifício ao mundo. Então, quando se tem o Saturno em Peixes aqui na 2, tem que ficar muito atento com aquela questão de, às vezes, deixar de arcar com as suas despesas, as suas questões financeiras para ajudar outras pessoas. Pode se abrir muito mão dos seus recursos, da sua vida financeira, do gerenciamento da sua vida financeira, em prol de se engajar em algo que você possa ajudar os outros, enfim, tem essa necessidade da doação, tá? Então,
quando se tem o Saturno em peixes aqui, não vai para o lado muito da mesquinhez, mas vai para um lado muito extremo, que é às vezes o sacrifício mesmo, né? Eu preciso doar para me sentir bem, enfim, para sentir que eu estou fazendo a minha parte. E essa é uma das questões. Até ainda no Saturno em peixes na 2, pela própria questão do sacrifício, às vezes o sacrifício não chega a ser uma coisa material física, mas a sensação, o comportamento, a ideia que a pessoa cria, que ela alimenta na vida dela, é de que ela precisa purgar um karma, por exemplo, ela está pagando um karma para depois começar a usufruir dos recursos. E isso é uma fantasia, tá, gente? Um Saturno em Peixes na 2, no meu ponto de vista, quando eu analiso o mapa, o que indica? Que a pessoa tem que parar de ser boazinha e abrir mão dos seus recursos, ela tem que gerar estabilidade na vida dela, ou seja, para mim a maior lição que o Saturno em Peixes na 2 está falando é: toma conta da sua própria vida, né? Atenha-se às suas próprias necessidades financeiras, não queira abraçar o mundo, você não vai salvar o mundo, né? Pode ajudar, pode ter o lado da ajuda, da entrega, da doação, pode, é bonito isso, é louvável, realmente, mas não deve se sacrificar, não deve sacrificar a própria vida financeira em prol de ajudar os outros. Para mim, isso é uma lição assim muito clara, né, do Saturno em Peixes na 2, que é: aprenda a gerenciar os seus recursos, né, não se desvalorize, ou seja, né, coloque os pés no chão, venha para a realidade, porque o Saturno ele é muito real, né, muito realista, então ele tem os pés muito na realidade. Quando tem, não é só com peixes que acontece, com outros signos também pode acontecer em escala um pouco, dependendo dos aspectos, pode acontecer em escala um pouco menor. A gente percebe muito isso. Os signos de terra para o Saturno aqui, eles são melhores porque são energias que mantêm tudo que se ganha, né? Com o signo diário, Saturno trabalha muito bem na questão do planejamento, né? A visão executiva, a visão de plano aqui para gerenciar os recursos financeiros, ela tende a ser muito boa também, né? Agora, quando se tem Urano posicionado na casa 2, o Urano na 2, eu já vi assim, do mais básico até o mais elevado dos significados para Urano na 2. O mais básico é aquele que todo mundo fala: como a casa 2 tem relação com a nossa habilidade de gerar recursos, a pessoa pode vir a ganhar dinheiro com todos os assuntos do Urano. Com todos os signos acontece isso, com todos os signos, todos os planetas, acontece isso, tá? Assuntos ligados a Urano, tecnologia, tudo que estiver ligado com essa questão tecnológica e está ligado com a eletricidade também, enfim, estão ligados com Urano. Mas eu vejo algo mais profundo ali com Urano posicionado na 2. Ele é o inusitado, o inesperado. Então, dependendo dos aspectos que esse Urano forma aqui na casa 2, se forem muito desafiadores, essa pessoa tem que trabalhar muito bem o planejamento financeiro que consiga, eu diria assim, estabilizar a dificuldade que ela tem assim de lidar com os momentos do imprevisto, ou seja, ela vai passar por alguns momentos na vida que podem gerar muitos altos e baixos nos ganhos, nos recursos, de forma geral, na vida financeira. Então, ela pode ter algumas quedas importantes aí na vida financeira durante a vida. O que acontece? Se ela fizer um bom planejamento financeiro, se ela conseguir manter, assim, gerar recursos, equilibrar os recursos financeiros, poupar, investir, enfim, ela se precaver, vamos dizer, né? Ela minimiza essa vulnerabilidade que ela tem com o Urano, porque o Urano realmente pode trazer essa vulnerabilidade, tá? Agora, quando o Urano forma bons aspectos na casa 2, o contrário pode acontecer também. Ou seja, a pessoa pode até ter momentos assim de repentinos que tem uma entrada volumosa de dinheiro na vida dela, às vezes uma premiação, um sorteio, enfim, ou outras fontes mesmo, é convidada para trabalhar numa empresa com salário muito maior, enfim, qualquer possibilidade que venha de forma inusitada de aumentar os recursos financeiros pode acontecer, se o Urano forma bons aspectos no mapa, tá? Quando ele forma aspectos desafiadores, quadraturas de oposições, é um ponto para se ficar muito alerta, porque
é muito provável que a pessoa passe por perdas importantes aí de dinheiro, de recursos na vida dela, perdas de bens também, às vezes, né? Ter que vender, ter que abrir mão de algum bem, por exemplo, durante uma crise financeira, né? Ter que se desligar de algum, né? Se desfazer de algum imóvel, enfim, coisas nesse sentido. Quando se tem o Netuno posicionado na casa 2, o Netuno ele não é um dos melhores planetas também para posicionar em uma casa de questões materiais, porque ele é muito mais do altruísmo, da inspiração do que propriamente para lidar com coisas materiais. Então, às vezes, a dificuldade que se tem com Netuno na 2 é conseguir ter clareza mesmo, né, dos recursos que ganha, dos recursos dos gastos que a pessoa tem, ou seja, pode ser muito confuso, muito difícil para quem tem o Netuno na 2 ter essa questão clara, quanto eu ganho e quanto eu gasto, né? Quanto é a minha receita, quais são as minhas despesas. Pode ser muito difícil. Mas também o Netuno aqui na 2, ele abre mão às vezes para a pessoa receber dinheiro sobre doações, por exemplo, né? Ou até, se for um Netuno muito mal aspectado aqui, acontecer a mesma coisa que da pessoa doar muito dinheiro, perder dinheiro, ser assaltada, né? Muito desafiado pode perder mesmo, né? Netuno é fuga, então perde bolsa, perde carteira, é assaltada, acontece, né? Perde mala em viagem, e aí com as coisas materiais dela pode acontecer. Às vezes, até compras, investimentos que não são muito claros, e a pessoa pode perder um grande volume de dinheiro, ou às vezes vende um imóvel, por exemplo, e não está muito claro, quando vai ver, perde um imóvel e perdeu o dinheiro que receberia. Enganos, golpes também, um Netuno muito desafiado na 2 já é um ponto para se ficar atento aí com relação aos golpes, né? Quem tem Netuno na 2 tem que ficar muito atento a tudo que assina em termos financeiros, né? Leia as entrelinhas, leia os contratos, dê para alguém que seja da área jurídica, por exemplo, para ler os contratos, porque essa é uma vulnerabilidade muito forte ali, né, para quem tem esse Netuno aí na casa 2. Agora, se o Netuno está bem aspectado, talvez mais a inspiração da pessoa pode levá-la a essa questão do gerenciamento e até de gerar os recursos financeiros. Se for um Netuno em signo de água, às vezes pode indicar uma habilidade artística, né? Porque eu falei para vocês que a casa 2 ela mostra a questão de tudo que a gente valoriza. Então, como o Netuno ele rege as artes, né? Quem tem o Netuno na 2 pode ter essa habilidade artística como uma fonte de renda mesmo, né? Pode ter um dom artístico que seja a sua fonte de renda mesmo, né? Essa também é uma possibilidade. E quando se tem o Plutão posicionado na casa 2? Bom, Plutão, ele mostra muito a área da vida onde a gente tem uma necessidade de exercer o poder, de manter o poder, né? Então, dinheiro é poder para quem tem Plutão na casa 2, tá? E vai colocar muita atenção também, tá? Assim como o Sol e como Marte, muita atenção, toda atenção para conseguir gerar os recursos financeiros. Agora, um Plutão desafiado aqui na casa 2 é um ponto também para se ficar atento e muito alerta, porque às vezes a pessoa coloca tanta intensidade na vida financeira, e assim como aconteceu lá, como eu falei para vocês no vídeo da parte amorosa, né? A pessoa pode esquecer o resto da vida, ou seja, o foco dela é tão forte no nível financeiro que ela deixa de viver o resto da vida só para manter o equilíbrio financeiro, só para manter o seu poder financeiro, né? Quem tem esse posicionamento, se está sem dinheiro, é o fim do mundo, né? Então ele está sempre colocando muita atenção nesse setor, porque ele precisa sempre gerar recursos, porque é o poder pessoal dele está nessa casa. E aliás, assim, o Plutão ele tem uma relação muito forte com um medo muito grande, né? É um medo muito grande da perda, né? Do controle, né? A gente precisa controlar. Então quem tem também Plutão na 2 geralmente controla muito bem a vida financeira, porque a falta a falta do dinheiro é a mesma coisa do que essa pessoa não ter poder, se sentir massacrada, se sentir diminuída, se sentir humilhada, né? Então, ela precisa de dinheiro muito fortemente. Ela vai colocar muito foco, muita atenção, muita energia, muita força. Ela vai fazer o que for possível para conseguir manter o nível financeiro dela, né? Seja o que for. Se for um Plutão muito desafiado, ela pode, inclusive,
ter algumas atitudes mais drásticas aqui para conseguir manter o nível financeiro dela, né? Ok? Bom, pessoal, então aqui nós falamos sobre a casa 2, mas nos próximos vídeos nós vamos continuar com esse assunto. Vamos falar ainda sobre casa 5, vamos falar sobre casa 8, sobre a casa 11 também, tá? E se vocês tiverem dúvidas, mandem as suas dúvidas, os seus comentários aí abaixo do vídeo, que eu vou responder para vocês aí na medida do possível. Ou também, se vocês quiserem entrar em contato comigo, também pode ser daqui pelo vídeo, pelo YouTube, ou pelo blog, né, que tem um endereço aí, e pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Sinta-se à vontade de entrar em contato comigo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu recebo de muitas fontes aí os pedidos de informações. Então, eu às vezes coloco um pouco mais de atenção no Face, outras vezes no YouTube, mas eu respondo assim que possível, tá bom? E no meu e-mail também, ok? Bom, eu agradeço bastante aí pela atenção de vocês, eu deixo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo para a gente conversar sobre a casa 5, a casa dos dons e talentos, tá bom? Um beijão para todo mundo.